E o Bitcoin está caindo hoje, os mercados em geral estão bem estressados, bolsas americanas caindo. E aí, Tainan, o que será que vai acontecer com os preços das criptomoedas nos próximos dias? É disso que eu vou falar nesse vídeo, vou analisar os gráficos, vou falar da análise macro e da análise de sentimento, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então o Bitcoin voltou para a região dos 27.400. E aí, Tainan, temos algum padrão gráfico indicando para onde ele está indo agora? Infelizmente, pessoal, ver um padrão gráfico claro aqui no mercado de criptomoedas tem se tornado um pouco difícil, tá? O mercado lateraliza muito, mas eu consigo ver aqui no gráfico de uma hora o Bitcoin rompendo para baixo uma linha de tendência de alta que ele havia formado lá no dia 27 de setembro, na última quarta-feira, tá? Então, desde a semana passada, o Bitcoin ele vem fazendo aí um movimento de topos e fundos cada vez mais altos, só que agora ele quebrou aquela linha de tendência ali no terceiro toque, né? Na verdade, podemos dizer que é o terceiro toque e, infelizmente, ele parece estar rompendo para baixo essa linha de tendência de alta. Isso indica que o Bitcoin pode voltar a cair a níveis um pouco mais abaixo, tá? Indo aqui para o gráfico diário, pessoal, a gente tem algo que também não é bom. Aquilo que eu falei ontem com vocês que seria um péssimo sinal acabou acontecendo, tá? Eu já não estava gostando dessa sombra superior no gráfico diário na análise de ontem, e infelizmente ele fechou não só com a sombra superior, mas como também bem abaixo da abertura, mostrando aí que a força vendedora no candle de ontem, no dia de ontem, ela acabou superando a força compradora e acabou empurrando o mercado de criptomoedas, no caso principalmente o Bitcoin, para baixo. E galera, isso aqui não tá nada bonito, tá? Quando o mercado faz um candle desse, né, com uma sombra gigante dessa, em uma região de resistência, meus amigos, a coisa complica bastante, tá? Geralmente, quando bate numa região de resistência e deixa uma sombra dessa, é sinal de que vai voltar, como aconteceu ali por volta do dia 29 de agosto, quando o Bitcoin subiu ali num dia, mais de 6%, saiu da região dos 26 mil dólares e chegou a bater os 28.200 aproximadamente. A mesma coisa, tá? Subiu rápido nos últimos dias aí, só que chegou na resistência, ele não aguentou e tá dando sinais claros de que vai voltar. Tainan, dá para saber exatamente para onde ele vai voltar? Aí, meus amigos, eu gostaria, para ter essa estimativa, eu traçaria uma linha de tendência de alta aqui no diário, tá? Porque assim a gente consegue ver uma zona de suporte dinâmica mais nitidamente, tá? E aí eu vejo um suporte importante para o Bitcoin na região dos 26.700, que seria aqui essa linha de tendência de alta, tá? Que não é muito forte, viu? Então não é um suporte muito forte. Na minha visão, o suporte mais forte para o Bitcoin nesse momento, galera, ele está aqui na região de aproximadamente, vamos ver aqui, vamos ver, nessa região aqui, galera, região dos 25.800 dólares, para mim, tá nítido aqui que é uma região de suporte. A gente vê que o Bitcoin se segurou várias vezes nessa região, né? As últimas vezes que ele bateu nessa região, quando caía, ela sempre segurava os preços. Uma outra vez que ele foi um pouco abaixo, mas ele sempre esteve se mantendo acima, tá? Então, para mim, esse é o suporte mais forte, esse é o ponto mais provável do Bitcoin. E agora, uma vez que ele bateu no topo do range, ele tá possivelmente formando um range aqui no diário e tá recuando, tá? Então, região dos 25.800 dólares para mim faz muito sentido no gráfico. E temos aqui também que dar uma olhada nos tempos gráficos maiores, né, para ver se mudou alguma coisa. Acredito que a gente está naquela mesma situação, né? O Bitcoin rompeu há uns tempos atrás uma cunha ascendente, na verdade, não descendente, tá, gente? Eu sempre me confundo nos nomes dessas cunhas. Ele rompeu para baixo uma cunha ascendente aí nos últimos tempos e o alvo dessa cunha ascendente está ali na região de aproximadamente 12 mil dólares, tá? Então, infelizmente, sim, temos alvos em 12 mil dólares. Tem muita gente aí que fala, Tainan, você tá falando 12 mil dólares até hoje, não sei o quê. Galera, desde o ano passado eu estou falando 12 mil dólares porque a gente tem padrões gráficos indicando, não porque eu acho que vai, é porque a análise gráfica, que é uma das formas de análise que eu me baseio para tomar minhas decisões e também para expressar as minhas opiniões, ela está mostrando padrões aí que indicam 12 mil dólares nas próximas semanas ou meses, tá? Eu acredito que tá mais para meses, porque a gente tem que lembrar que esse topo duplo aqui levou mais de um ano para se formar. Se ele levou mais de um ano para se formar, se essa cunha aqui que está no Bitcoin também se levou
mais de um ano para se formar, meus amigos, se um padrão gráfico leva esse tempo todo para formar, para bater o alvo também vai ser demorado, por isso que eu não acho que vai ser tão rápido, tá? Mas o gráfico tá sim indicando e a gente só tem padrões aí agora apontando para os 12K. Eu, particularmente, não consigo ver nenhum padrão aqui apontando agora, por exemplo, para os 69 mil, que é a máxima histórica do Bitcoin lá de 2021. Mas a gente não pode ficar aqui só na análise gráfica, a gente tem que entender o que está puxando o Bitcoin para baixo hoje e nos últimos dias, o que não está deixando ele romper as resistências e formar padrões gráficos aí que projetem mais alta. E na minha visão, isso vem lá do mercado americano, que, diga-se de passagem, está muito mal hoje, tá, galera? Bolsas americanas aí caindo sem parar e eu atribuo a isso ao aumento dos juros futuros dos Estados Unidos, galera. Até que hoje a gente está com eles mais estáveis, tá? Mas, na verdade, hoje a gente viu ainda subindo, desculpa, porque eu vi aqui tudo vermelhinho, mas hoje subiu bastante. Olhem, galera, o rendimento dos títulos de 30 anos dos Estados Unidos subiram absurdos 2,8% hoje, galera. Ele tá a quase 5%, 4,93%, galera. Ele chegou a bater na máxima do dia 4,94%, título de 30 anos dos Estados Unidos. Aí a gente vai aqui para o de 10 anos, que é o título de renda fixa mais importante do mundo. Ele chegou a bater na máxima do dia de hoje, aproximadamente 4,8, quase 5, galera. A gente está falando do título de 10 anos do governo americano, o rendimento dele, que é o título mais importante do mundo, galera. Vários países, inclusive o Brasil, guardam dinheiro nesse título, empresas relevantes. Esse título aqui é o título considerado mais líquido, mais importante. Quando o rendimento dos juros dele começam a subir, isso torna esses títulos mais atrativos. Se esses títulos se tornam mais atrativos, sai dinheiro de outros ativos, principalmente ativos de risco, como ações, criptomoedas, ativos que muitas vezes eles não pagam pelo carrego, né? No caso, as ações, algumas vezes elas pagam dividendos, algumas criptomoedas pagam por stake, mas normalmente é algo inflacionário, tá? E aí a gente vê aqui, por exemplo, o DXY performando em alta hoje, uma alta inclusive forte, quase 1% de alta nesse dia ontem, né? Hoje até que ele moderou, mas ainda assim o DXY chegou a bater ali acima de 107,3 hoje, tá? Mostrando que o dólar está se fortalecendo. Isso está ligado ao fato de o título mais importante do mundo estar vendo seus rendimentos aumentarem, porque a gente teve dados macroeconômicos que contribuíram para isso, tá? Então a gente está vendo o SP500 subindo, provavelmente porque a gente está vendo o rendimento dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos subindo. Lembrando que o título de renda fixa dos Estados Unidos é ele que determina para onde vão todos os outros mercados, tá? Então a gente tem aqui um dado econômico extremamente importante que foi divulgado hoje, a oferta de empregos Jolets relativos ao mês de agosto de 2023, galera. Saiu hoje às 11 horas da manhã. A expectativa do mercado era que fossem criar, que tivessem aí disponíveis 8.800.000 vagas, tá? E apareceram aí 9.610.000 vagas, bem acima do que o mercado estava esperando, tá? Esse dado vindo acima do que o mercado estava esperando, galera, é complicado, porque ele mostra o mercado de trabalho mais apertado lá nos Estados Unidos. Se o mercado de trabalho está mais apertado nos Estados Unidos, isso significa que corre o risco de o Fed ter que dar pelo menos mais 0,25% de juros na próxima reunião ou em alguma outra, e isso ele já deixou claro no dot plot e na última reunião que existe a possibilidade de mais um aumento de 0,25. Alguns membros do Fed, membros votantes, vêm falando aí na possibilidade de mais um aumento de 0,25, e isso é muito complicado para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque se os juros sobem, a tendência é que ativos de renda fixa se tornem mais atrativos e o dinheiro saia de ativos de renda variável, como é o caso de ações, criptomoedas, fundos imobiliários, enfim, coisas mais arriscadas tendem a receber menos investimento e até ter um fluxo de saída, o que provoca uma desvalorização, e é o que a gente está vendo aí ao longo do ano de 2022 em todos os mercados. Temos que lembrar aqui que desde o início de 2022 que a gente está vendo uma queda brava, não só no Bitcoin, nas criptomoedas, mas em ações em todo o mundo, e isso tem sido provocado principalmente pelo aumento rápido dos juros ali a partir de março de 2023. Isso vem fazendo os ativos de risco se tornarem menos atrativos e provocando uma grande saída de capitais
desses ativos para ativos mais seguros, para títulos de renda fixa. Um exemplo aqui é o Brasil, pessoal, com a taxa de juros aí na casa dos 12, eu acredito que está em 12,75 agora, não tem nada melhor para se investir do que deixar o dinheiro lá parado na renda fixa, onde é garantido que você vai receber e o rendimento agora ele está acima da inflação, ou seja, você está ganhando de verdade. Tá? Então, praticamente não compensa hoje para um investidor grande que tem muito dinheiro e vive dos investimentos, deixar dinheiro em renda variável, ou pelo menos deixar uma boa parte da sua carteira, tá? Isso porque a renda variável hoje, ela não está performando bem e a renda fixa está pagando muito bem ao redor do mundo. E a gente tem que lembrar que amanhã, pessoal, nós vamos ter alguns dados macroeconômicos extremamente importantes, tá? Às 9h15 da manhã a gente vai ter um outro dado de emprego, então se ele vier abaixo ou dentro do esperado pode ser bom para o mercado, agora se ele vier acima do esperado a coisa pode complicar bastante para os mercados, isso porque os mercados não estão preparados para isso. Às 10h15, às 10h45, me desculpe, vamos ter o PMI do setor de serviços relativo ao mês de setembro, dado extremamente importante. Às 11 horas da manhã vamos ter o PMI ISM de produtos não manufaturados, então das 9h15 até às 11 horas da manhã a gente vai ter alguns dados importantes e o mercado pode ficar volátil nesse horário. E a gente nunca pode olhar o mercado só do ponto de vista macro ou gráfico, temos que olhar também como está o sentimento e a gente teve uma mudança drástica, galera, de ontem para hoje, tá? Ontem estávamos com mais pessoas apostando na queda, pelo menos até as 1 hora da tarde. No entanto, a partir das 1 hora da tarde de ontem, dia 2 de outubro, a quantidade de pessoas apostando na alta proporcionalmente foi subindo, tá? Isso não porque a gente teve aqui um aumento de pessoas apostando na alta, mas sim porque as pessoas que estavam apostando na queda aqui foram fechando suas posições à medida que o mercado estava caindo, provavelmente foi isso. Então a gente vê aqui que a gente tem agora o long short ratio acima de 1, tá? Ele está em 1,4, então temos bem mais pessoas apostando na alta do que na queda. A taxa de funding está positiva, está estável. Então a gente mostra aqui, isso mostra que as pessoas estão pagando para manterem posições compradas no mercados futuros, pelo menos lá dentro da Binance, no contrato perpétuo de Bitcoin Tether. Então tem mais pessoas apostando na alta, por isso que está mais caro para manter a posição de aposta na alta. O Open Interest está se mantendo estável, pessoal. Isso desde ontem de tarde, ontem de noite, ele vem se mantendo aí na casa dos 89 mil lá na Binance Futures, o que mostra que a gente não teve novas posições, não tivemos muitas novas posições sendo abertas hoje, tá? Então a gente tem que acompanhar para ver como isso vai se comportar nos próximos dias, mas o resumo disso daqui é: temos mais pessoas compradas proporcionalmente, se a maioria das pessoas estão apostando na alta, as baleias elas tendem a jogar o mercado para baixo contra o que a maioria está apostando, pois elas vão ganhar o dinheiro daqueles que estão operando de qualquer forma, daqueles que não usam stop, daqueles que se alavancam excessivamente, e é basicamente isso. E também não podemos deixar de olhar o mapa de calor da Highblock, para quem não tem conta nessa plataforma, aí embaixo vai ter o link, tá, para vocês que quiserem aí criarem conta, assinar a plataforma, enfim. O Liquidation Rate Map é um mapa de calor que nos ajuda muito, e aqui nele, no de 7 dias do Bitcoin, a gente vê uma situação inusitada, né? Ontem na alta, o Bitcoin pegou a maior parte daquela liquidez que estava acima nos últimos 7 dias, e agora tem bastante liquidez concentrada, principalmente ali na região dos 26 mil dólares, tá? Então tem uma chance grande do mercado de criptomoedas, no caso o Bitcoin, ir para aquela região dos 26 mil dólares de novo, uma vez que a maioria das pessoas estão apostando na alta, e além da maioria das pessoas estarem apostando na alta, tem mais liquidez abaixo agora. Isso significa que as baleias elas vão provavelmente conseguir tomar dinheiro de mais gente, mais dinheiro, se jogar o mercado para baixo, aí, de acordo com o mapa de 7 dias, tá? A gente tem que ver aqui também o de um mês para a gente ver qual é a situação, e não é muito diferente, tá? Aquela liquidez que estava acima ali, até a região dos 28.300, o Bitcoin já buscou nessa alta que ele fez aí no domingo de noite e ontem na segunda-feira, já pegou o dinheiro daquele pessoal que estava apostando na queda. Aquele pessoal que estava apostando na queda foi praticamente eliminado do mercado, foi liquidado. Isso faz com que não tenha tantas pessoas agora para ganhar com a queda no mercado, aqui pelo menos no mercados futuros, e a gente tem bastante liquidez concentrada, principalmente na região dos 25.800, que é justamente a região que a gente viu no gráfico agora há pouco, que é uma região de suporte importante, tá? Até a região dos 25.600 ali, tem bastante liquidez naquela região. Inclusive, eu estou numa operação na área de membros aqui do canal, para quem não
faz parte, se inscreva lá, assine a área de membros que você vai conseguir acompanhar minhas operações. Eu iniciei uma operação aí no domingo à noite baseado nesse movimento e até agora as coisas parecem estar indo bem, tá? Então, essa é minha aposta é que o mercado agora volta aqui para baixo para pegar pelo menos a liquidação desse pessoal que está apostando ali na alta. Temos que ver aqui também os 3 meses, ele dá uma visão mais ampla para a gente do que está acontecendo nos mercados. E no de 3 meses não tem jeito, galera. É indiscutível, temos bastante liquidez abaixo ali na região dos 23.600, tem muita liquidez. E isso indica que em algum momento o Bitcoin pode cair para aquele ponto para tomar o dinheiro daquele pessoal que está ganhando com a alta até agora e que está apostando na alta, tá? Infelizmente o mercado de criptomoedas, no caso dos mercados de futures, eles funcionam dessa forma, tá? São as baleias, os market makers aí o tempo todo tentando tomar o dinheiro da galera. Infelizmente isso não muda, tá? E temos que falar aqui também da Ethereum, que é uma das moedas mais importantes do mercado. Hoje ela está caindo um pouquinho aí, igual o Bitcoin, caiu mais ontem, mas a Ethereum está dando uma demonstração de fraqueza enorme, porque o Bitcoin ele ainda conseguiu superar a resistência ali daquele possível fundo duplo que ele estava formando, e a Ethereum nem isso, né, galera? Ela já chegou ali na região de resistência e já devolveu tudo, o que mostra que ela está bem fraquinha, e a gente tem que lembrar que ela parece ter rompido para baixo, ou está rompendo um topo duplo para baixo com alvo na região dos $1.300, onde a gente tem bastante liquidez para Ethereum no Liquidation Rate Map, tá? Então, a situação não tá legal, os mercados estão estressados em termos globais, e isso aí pode acabar fazendo com que as criptomoedas sofram mais correções aí nos próximos dias, ainda mais com mais liquidez abaixo e mais pessoas apostando na alta, tá? No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente terça-feira. Amanhã eu tô aqui de volta para atualizar vocês em relação ao mercado. No mais, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.